Então vamos lá. Uma outra estrutura que a gente tem dentro da célula, tá? Que também é muito importante, são os lisossomos. Eles são pequenas bolsas membranosas, né? Formam como se fossem vesículas pequenininhas. São derivados do complexo de Golgi, ou seja, a sua origem vem a partir do complexo de Golgi, que a gente já tinha visto na aula passada. Nesse interior desse lisossomo, a gente contém enzimas que vão atuar diretamente no processo de digestão celular. Então, muitas vezes ele atua na digestão de próprias moléculas da célula, né, que vão ser descartadas, organelas que não têm mais serventia ou moléculas que entram dentro da célula, tá? Não estão presentes em células vegetais, então eles só vão estar presentes em células animais. E nas células vegetais, quem vai fazer o papel dele vai ser uma estrutura chamada de vacúolo, tá? Eles vão atuar então na digestão das macromoléculas de materiais incorporados por fagocitose, ou seja, coisas que entram dentro da célula para serem aproveitados de alguma forma. Esse processo, quando ele engloba coisas de fora da célula, a gente chama de heterofagia, tá? E no caso de destruir as próprias organelas que estão defeituosas dentro da célula, a gente chama de autofagia, tá? Então essa aqui é uma estrutura, como se fosse do lisossomo. A gente tem uma bicamada lipídica, porque toda a maior parte das organelas dentro da célula são organelas com membrana também, igual a membrana plasmática, tá? Então a gente vai ter uma bicamada lipídica com proteínas e no interior várias enzimas que realizam o processo de digestão. Então, assim, o que é a digestão heterofágica? A digestão de partículas que entram do meio externo, tá? Então, como é que elas entram? Através do processo de fagocitose, quando é para material sólido, ou pinocitose, quando é material líquido, tá? A partir do momento que a entrada do material a ser digerido, isso ocorre através da formação dos pseudópodes, né, normalmente, então, projeções da membrana, permitindo a entrada ou através de canais de pinocitose. A formação do fagossomo ou pinossomo consiste em pequenas bolsas revestidas de membrana, que é onde vai ter o material que vai ser endocitado. Então, aqui, ó, fagocitose forma o fagossomo. Fagocitose é um processo, fagossomo é uma vesícula que foi formada a partir da fagocitose, tá? Esse fagossomo, ele vai ser encaminhado, então, para ocorrer o processo de digestão, tá? Os lisossomos se aproximam do fagossomo, tá? Então, eles se aproximam do fagossomo, o lisossomo aqui primário, se fundem a ele, ou seja, a vesícula do fagossomo se funde com a vesícula do lisossomo, formando uma coisa só, tá? Uma estrutura só, formando o que a gente chama de vacúolo digestivo ou lisossomo secundário. Nesse momento, as enzimas do lisossomo começam o processo de digestão do material que foi capturado. Em seguida, parte do material digerido atravessa a membrana, alcançando então o citoplasma, se é um material que vai ser usado dentro da célula. Nessa região, o material é utilizado pela célula para a síntese de novas moléculas ou para a produção de energia, tá? Então, é o início do processo de quebrar aquela molécula para poder ser usada dentro da célula. A outra parte composta de resíduos da digestão, ou seja, tudo aquilo que foi produzido a partir do processo de digestão que não vai ser utilizado pela célula, recebe o nome de vacúolo residual e vai ser liberado, então, a partir do processo de exocitose, tá? Então, a partícula entra dentro da célula, forma o fagossomo. Formou o fagossomo, ele se funde fagossomo com lisossomo, forma então o vacúolo digestivo ou lisossomo secundário. O que a célula precisa aproveitar é direcionada para dentro da célula, tá? Às vezes partículas soltas no citoplasma, e o restante vai ser eliminado através da exocitose, tá? Aqui também mostra que é o próprio complexo de Golgi mesmo que forma as vesículas para liberação no citoplasma, tá? E a formação dos lisossomos. Isso a gente tá falando, né, dessa parte heterofágica. É por meio da heterofagia que alguns seres vivos também obtêm seus alimentos, como é o caso dos protozoários, né, ou o caso das amebas, que são organismos unicelulares. Então aqui a gente tem um exemplo de protozoários, a ameba e o paramécio, que é esse azulzinho aqui. E eles têm, muitas vezes, um processo de alimentação, tá? Então, tanto a ameba quanto o paramécio fazem o processo de alimentação através da ingestão
de micro-organismos por meio dessa digestão heterofágica. E algumas células nossas também fazem esse processo, que é o caso, então, que a gente tem casos macrófagos ou neutrófilos, que são células de defesa humana, que vão fazer o mesmo processo. Eles vão englobar as partículas e fazer o processo de digestão, quebra dessas partículas, tá? Que é o que acontece com vírus, bactérias, etc, tá? Bom, a digestão autofágica é o englobamento das organelas de dentro da célula, ou seja, é um processo onde o lisossomo faz a digestão e a degradação, tá? Dessas estruturas que não vão ser mais utilizadas na célula. Em seguida, ele se dá a difusão do autofagossomo com o lisossomo, né? Resultando na formação do vacúolo autofágico, que é um tipo de lisossomo secundário. O processo digestivo continua semelhante ao da heterofagia, e a autofagia atua na eliminação de organelas velhas, bem como a produção de energia em casos de fome crônica, né? Então ele começa a digerir partículas da própria célula em caso de ausência de nutrientes que chegam para ela. Então, de novo, as organelas elas são englobadas em bolsas derivadas do retículo endoplasmático, formando um autofagossomo, tá? Então, partes dessa organela são englobadas. Em seguida, há uma fusão entre esse autofagossomo com o lisossomo, resultando na formação desse vacúolo autofágico. E aí, o processo digestivo vai se dar igual deu-se lá na digestão heterofágica, tá? A autofagia, então, vai gerar essa eliminação de organelas velhas e atuar nessa produção de energia. Bom, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.